O segredo espiritual. Escolhido por Deus, existem dores que não conseguem ser colocadas em palavras. Elas apenas são sentidas na profundidade da alma. E talvez uma das mais intensas seja aquela que você guarda em silêncio, a de ser invisível, mesmo quando brilha com tanta luz. Você circula entre muitos, se dedica com amor, se entrega de forma genuína, brilha sem nem perceber. E ainda assim, acaba sendo ignorado. Essa dor não vem do ego, ela vem do espírito, porque dentro de você já existe uma consciência de que foi destinado a algo grandioso, mas o mundo teima em te tratar como se você fosse insignificante. Você tem a sensação de ser invisível, mesmo sendo uma fonte de luz. Entre nos ambientes e perceba a resistência. Fale com sabedoria e será ouvido em silêncio. Ame intensamente e enfrente a indiferença. É como se uma parte das pessoas se fechasse para você. Isso acontece porque você possui um código que elas ainda não conseguiram decifrar. Sua essência é tão alta que não pode ser percebida por aqueles que ainda não despertaram. A sua presença desestabiliza fundações que foram erguidas sobre a mentira e o orgulho. E até mesmo quando você se destaca, acaba sendo deixado de lado. Quando você conquista suas vitórias, parece que ninguém se alegra com isso. Quando você diz a verdade, poucas pessoas prestam atenção. Quando você se entrega de verdade, muitas pessoas acabam se afastando. Mas essa rejeição não é algo pessoal. Ela é de natureza espiritual. A ingratidão que você está sentindo é um reflexo de uma energia que não está alinhada com a sua. Indivíduos que ainda estão presos à luta pela sobrevivência, às aparências e ao ego têm dificuldades para perceber aqueles que já estão conectados ao seu espírito. Por isso, ao invés de receber, elas acabam se afastando. Em vez de prestarem homenagem, elas optam por ficar em silêncio. Isso faz com que você sinta a dor de não ser reconhecido como um agente de cura, mesmo tendo dentro de si as águas que poderiam aliviar tantas almas sedentas. Você se entrega, se dedica, se coloca à disposição, e mesmo assim acaba sendo ignorado. Na verdade, o seu valor pode incomodar aqueles que ainda estão presos nas sombras. A sua presença mostra como a luz falta em outros lugares. A sua firmeza revela a instabilidade deles. A sua pureza revela a superficialidade dos outros. E é por isso que eles tentam te fazer sentir menor. Calá-lo, te colocar nos bastidores. No fundo, eles sabem quem você realmente é, mas ainda não estão prontos para abrir isso. Escolhida, essa dor silenciosa faz parte do processo. Ela está te formando. Você está se separando. Você está se protegendo da necessidade de receber a aprovação dos outros, porque aquele que será exaltado por Deus precisa primeiro passar pela experiência do silêncio das pessoas. A falta de reconhecimento é como uma preparação para a honra que receberemos das mãos do Pai. A dor que sentimos hoje se tornará a nossa história de superação amanhã. E os olhos que hoje aparentam não enxergar, em um dia não conseguirão ignorar. Fique aqui. Não se diminua para se encaixar em lugares onde você não foi convidado a estar. Não esconda sua luz só para não desagradar aqueles que optaram por viver na escuridão. O céu está trabalhando em silêncio para te surpreender com toda a sua beleza. Essa dor que pulsa em silêncio agora é o sinal de que a honra será revelada em breve. Escolhido por Deus, você já notou como algumas pessoas se distanciam de você sem uma razão aparente? Como a sua presença, mesmo que silenciosa, causa desconforto em lugares onde a hipocrisia e a superficialidade imperam. Não se trata de algo pessoal, é algo espiritual. Existe uma verdade profunda que muitos sentem a seu respeito, mas não conseguem expressar em palavras, porque a sua luz não se infiltra pelos olhos, ela penetra no espírito. A verdade é que a sua luz expõe a escuridão dos outros.
Você não precisa fazer acusações, apontar ou confrontar. Sua simples presença já é suficiente. Onde você vai, as máscaras começam a se tornar mais pesadas. As intenções que estavam escondidas vêm à tona. As emoções que não foram resolvidas ficam inquietas. A sua presença provoca uma reflexão sobre a diferença entre a realidade e as aparências. Aqueles que ainda estão vivendo na sombra sentem isso antes mesmo de conseguir compreender. Porque a essência deles consegue captar quem você realmente é antes mesmo que a sua mente o faça. Existe uma linguagem espiritual que vem antes de qualquer diálogo. Ao entrar em um lugar, a atmosfera se transforma. Não é apenas uma ideia, é uma percepção espiritual. O clima está em transformação e isso gera desconforto. O que é leve se transforma em algo denso. O que está oculto começa a se movimentar. Isso acontece porque a sua frequência ativa aquilo que estava adormecido. Muitos nem conseguem explicar, mas acabam te evitando. Algumas pessoas reagem com uma antipatia sem motivo aparente. Não. Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo. Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Se trata apenas do que você realiza, mas do que você carrega consigo. Essas reações são conhecidas como respostas emocionais exageradas. Pessoas que explodem com você sem razão aparente. Pessoas que se afastam, que sentem ciúmes e que se isolam. Tudo isso acontece porque a sua presença atinge partes que eles ainda não tiveram coragem de encarar. A sua luz revela sombras internas, mesmo que você permaneça em silêncio, e o espírito deles, de forma instintiva, se levanta para se defender. Mas não se iluda. A sua presença está despertando o que estava adormecido dentro deles. Algumas pessoas vão resistir a isso. Algumas pessoas vão se afastar. Mas alguns vão se despertar. A presença de uma pessoa especial nunca é esquecida. Ela provoca movimento. Ela causa desconforto, é verdade, mas também instiga reflexão. E quando o Espírito Santo decidir, aquela semente que você plantou em silêncio começará a brotar. A sua vida, a sua energia e a sua presença são ferramentas de Deus para despertar almas que estavam adormecidas. Escolhido, entenda uma coisa: você não é o problema, você é a solução. O desconforto que você causa é a evidência de que você traz algo verdadeiro. O desconforto que você sente é um indicativo de que o mundo espiritual já percebeu algo em você. Continue caminhando com pureza. Continue a brilhar. O que hoje provoca reações inesperadas, amanhã será visto como um momento decisivo na vida de muitas pessoas. E aquilo que hoje te rejeita
pode ser que um dia reconheça que Deus te enviou. Escolhido por Deus, há marcas em você que não foram deixadas por mãos humanas. Elas não estão presentes na carne, no nome ou na aparência. São sentimentos espirituais que você traz consigo desde antes de nascer, mensagens divinas que mostram de onde você vem e qual é a sua missão. Embora você ainda esteja em busca de se descobrir, o mundo espiritual já te reconhece há bastante tempo. As pessoas ao seu redor, mesmo sem conseguir compreender de forma lógica, percebem isso em você. Percebam, reajam. Alguns afastam-se, enquanto outros se aproximam. Porque existe algo em você que se expressa mesmo sem palavras. Essas marcas espirituais que não podem ser vistas com os olhos são indícios de que alguém foi escolhido por Deus. Estão na sua energia, na sua presença, na maneira como você chega nos lugares. Não importa o que você veste, como fala ou sua classe social, o que vem de dentro de você é algo que se conecta com a eternidade. E essa luz suave influencia tudo à sua volta. As pessoas selecionadas não são definidas apenas pela aparência. Eles são reconhecidos pela energia que transmitem. Às vezes, você pode se sentir tão perdido que nem consegue se reconhecer. Mas saiba que o mundo espiritual já te conhece muito antes de você se dar conta disso. Por isso, os ataques começaram logo. A rejeição teve início durante a infância. Os sonhos esquisitos, as guerras que acontecem em silêncio. Tudo isso aconteceu porque, mesmo sem perceber, você já estava causando incômodo. O reino das trevas estava ciente de que você tinha uma chave, que a sua vida se torne um caminho de libertação para outras pessoas, que sua trajetória faça a diferença, e desde o começo ele tentou abafar isso. E tem outra coisa. Aqueles que ainda veem o mundo com inocência, os animais e as crianças, reagem a você de maneira distinta. Os cães se aproximam de maneira tranquila. As crianças te observam com atenção, sorriem e procuram pelo seu colo, porque elas ainda mantêm uma conexão mais intensa com o plano espiritual. Elas percebem aquilo que os adultos aprenderam a deixar de lado. O olhar delas revela o que muitos tentam esconder. Existe algo em você que vai além do comum. Os escolhidos carregam códigos gravados em sua essência. Elas são chaves que estão cheias de vida. Detentores de conhecimentos ancestrais. Eles trazem consigo talentos, marcas, lembranças e propósitos que se estendem por diferentes épocas. A alma de alguém que é escolhido possui um som distinto, uma frequência singular. Essa frequência ocorre antes de qualquer apresentação. Antes mesmo de você se apresentar, o ambiente já mostrou uma reação. A partir desse ponto, tudo começa a se ajustar ou a se distanciar. Se você foi escolhido, não se surpreenda com o que está sentindo. Não hesite em confiar no que você percebe. As reações ao seu redor são um reflexo do que a sua alma já emana. Se você ainda está em processo de autodescoberta, lembre-se de que as marcas que carregamos foram deixadas por Deus e não por seres humanos. Esses são selos de missão e estão iniciando um despertar não apenas nas pessoas ao seu redor, mas também em você. É chegado o momento de descobrir quem você realmente é, mesmo nos momentos em que parecia ter esquecido. Escolhido por Deus, talvez a dor mais delicada e mais arriscada seja aquela que te levou a pensar que ser pequeno era sinônimo de segurança. Desde pequeno, você aprendeu a ficar em silêncio, a ceder e a questionar o que estava sentindo. Não foi por acaso. Isso foi uma decisão estratégica, porque o inimigo tinha consciência de que se você descobrisse quem você verdadeiramente é, nada conseguiria te deter. Por isso, ele começou ainda quando era criança, criando traumas que silenciassem sua voz. Os traumas da infância que calaram sua essência não foram apenas acidentes. Palavras cruéis, rejeições sem explicação, comparações desleais, abusos emocionais,
Tudo isso foi planejado para silenciar a luz divina que já existia dentro de você. Quando uma criança se machuca, ela acaba aprendendo a esconder sua essência para poder se proteger. Sobreviver não é a mesma coisa que viver. Neste momento, o Espírito está te convidando a retornar à sua voz original, aquela que estava presente antes do sofrimento. As rejeições que tentaram apagar a sua luz não foram apenas sociais, elas também foram espirituais. Pessoas próximas que te levaram a questionar suas próprias certezas. Grupos que te mandaram embora sem motivo algum. Amores que não conseguiram reconhecer o seu valor. Tudo isso foi criado para dar origem a uma narrativa enganosa, a de que você não pertence a lugar algum. A verdade é que você estava mexendo com as sombras que habitam nas pessoas que não deveriam. O afastamento delas acabou sendo, na verdade, uma forma disfarçada de libertação. Há também uma manipulação espiritual mais profunda, aquela que busca impedir que você descubra quem realmente é. É discreto. Alguns sistemas religiosos afirmam que a humildade é sinônimo de se anular. Em algumas famílias, é comum ouvir a frase "você sonha alto demais". Isso aparece quando fazem comparações do tipo "você não é tão bom quanto fulano". Essa manipulação é diabólica. Ela te faz sentir que é errado ser intenso, sensível, ousado e iluminado. Na verdade, você não é arrogante. Apenas tem algo valioso que precisa ser percebido e ouvido. E assim, o medo se acomoda. Porém, o medo dos outros acaba se transformando na prisão daquele que foi escolhido. Você passa a escolher suas palavras com cuidado para não causar incômodo, diminuir seu brilho para não despertar inveja, para evitar ser notado e assim não ser atacado. Quanto mais você se esconde, mais longe fica da sua verdadeira essência. O medo dos outros se torna sua prisão e o dom permanece adormecido, aguardando que você tome a decisão de sair da prisão da autoproteção. Tudo isso está ligado por uma última amarra, a vergonha implantada como uma estratégia para o seu atraso. É uma sensação de desconforto por sentir intensamente, sentir vergonha de desejar mais, sentir vergonha de ter uma opinião diferente, sentir vergonha de ser intenso. Essa vergonha não pertence a você. Foi imposta de fora, para te deixar sem ação, para te fazer ficar em silêncio. Mas o Espírito nos ordena: ergue-te. Chegou o fim do tempo da vergonha, porque aqueles que foram escolhidos não nasceram para se encaixar. Veio ao mundo para quebrar barreiras. Chegou o momento de enfrentar cada uma das vozes que te ensinaram a se menosprezar. Elas não foram sinceras. Você não é só incrível. Você é perfeito para o que precisa ser feito. Quando você se erguer, não será apenas você a encontrar liberdade. Outras pessoas enxergarão em você a coragem que precisavam para também deixar a escuridão para trás. Porque a sua autenticidade é uma profecia que se realiza na vida. E o momento de se esconder chegou ao fim. Como uma criação de Deus, o sistema que te cerca foi projetado para apagar a consciência, acalmar o espírito e acostumar a alma ao conformismo. Mas com você, isso nunca funcionou de verdade. Desde sempre, algo dentro de você sussurrava: aqui não é o seu lugar. Mesmo sem compreender totalmente, você sabia que não pertencia àquele lugar, porque você nunca foi feito para se encaixar. Você foi criado para ultrapassar limites. O desconforto que você está sentindo é a evidência de que há em você um potencial para a transformação. Você se esforça para acompanhar o ritmo, mas o Espírito te chama para algo diferente. Você não foi feito para seguir o padrão. Você foi criado para desafiá-lo. É por isso que você se sente desconfortável em lugares onde a superficialidade predomina. Por isso, ele questiona normas que todos costumam aceitar. É por isso que, mesmo em silêncio, você ainda provoca desconforto. Você provoca desconforto porque é um lembrete vivo de transformação.
A sua vida é como uma seta que aponta para aquilo que ainda está por se revelar. E o sistema está ciente disso. Ele está te observando. Ele vê em você a capacidade de desabar as estruturas que mantêm a ilusão. Por isso, ele tenta fazer você duvidar do que você traz dentro de si. Ele solta comentários como: você não é tão especial assim, você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Mas no fundo, eles sabem exatamente quem você é. Por isso desejam que você se esqueça disso. A insegurança que tentam colocar em você é um espelho do medo que sentem diante da sua verdadeira essência. O sistema descarta tudo aquilo que não consegue controlar. E você é incontrolável por dentro. Você é imprevisível porque segue o que está além dos homens, obedecendo ao céu. As pessoas ao seu redor tentam te rotular, colocar limites e te classificar, mas na verdade não conseguem. Porque o que você carrega não pode ser explicado apenas pela lógica. É compreendido de forma espiritualmente. É por isso que tentam te calar. Você simboliza o término do controle, da manipulação e da desonestidade. Você representa um perigo para aquilo que foi construído sem base na verdade. Por essa razão, a pessoa escolhida é preparada em segredo para que, posteriormente, possa revelar sua grandeza. Deus te manteve em segredo por um período. Deixou que você fosse ignorado, subestimado e rejeitado. Não como uma forma de castigo, mas sim para te proteger. Pois quando chegar o momento, você não será apenas uma voz, você será um movimento. Aqueles que te rejeitaram terão a oportunidade de perceber a glória que será manifestada em você. O tempo que estamos nos escondendo está se esgotando e o momento da manifestação está se aproximando. Se você foi escolhido, não fique na zona de conforto. Não se conforme com o que é comum. Você foi escolhido para provocar a mudança, desbravar novos horizontes, desafiar antigas estruturas e trazer à tona realidades que costumam passar despercebidas. Você é uma chave que pulsa a vida, e o céu está quase pronto para te colocar na chave certa. E quando isso acontecer, tudo ficará livre e acessível. Você não veio ao mundo para seguir a massa. Você veio ao mundo para fazer com que aqueles que ainda estão adormecidos despertem. Mantenha-se fiel àquilo que arde dentro de você. O reino está prestes a entrar em ação e você é uma parte fundamental desse processo. Você foi escolhido por Deus e algo profundo, invisível e irreversível está se transformando dentro de você. Quem sabe você ainda está tentando compreender o que está rolando. Porém, há sinais evidentes de que o seu espírito está sendo despertado em uma nova frequência. Não se trata apenas de um novo momento. Estamos vivendo uma nova era. Esse período é marcado por desencontros, uma visão mais ampla sobre as coisas e uma necessidade interna que não te permite retornar ao que era antes. Um dos primeiros indícios é que você começa a se distanciar dos grupos de forma natural. Não existem desentendimentos nem justificativas, só um afastamento silencioso. Locais que antes faziam sentido agora já não te satisfazem mais. As conversas que antes te faziam se sentir completo agora parecem apenas te deixar vazio. Parece que o céu está te afastando de situações, ambientes e conexões que não estão mais alinhadas com a sua nova frequência. Esse distanciamento não é solidão, é uma separação divina. Depois, algumas pessoas simplesmente desaparecem da sua vida, sem que haja uma explicação. Algumas se afastam, algumas se tornam indiferentes, algumas chegam até a mudar de país, de cidade ou de rumo. Isso acontece porque a sua presença já não se encaixa mais nas missões delas. O Espírito está abrindo espaço para que você siga em frente, livre dos fardos que poderiam te segurar. Não se opte a isso. Tudo o que acontece é resultado da permissão divina. O que fica é parte do seu próximo nível.
Outro indício claro é que os ataques espirituais tendem a intensificar-se à medida que você se torna mais forte. Sonhos esquisitos, cansaço sem explicação, opressão emocional. Isso não quer dizer que você é fraco. Na verdade, demonstra que você está progredindo. Quando a luz se espalha, as sombras se movimentam. O adversário percebe que você está começando a acordar e tenta te impedir antes que você se levante por completo. Mas agora você já percebeu. Quanto mais forte o ataque, mais perto estamos do colapso. Você também começa a perceber o que está além do que parece à primeira vista. As palavras podem disfarçar as verdadeiras intenções, e você consegue perceber isso. As situações possuem várias camadas e você consegue enxergá-las. Às vezes, as pessoas falam uma coisa, mas o que realmente sentem fica evidente em suas atitudes e a gente percebe isso. Seus olhos espirituais estão se abrindo. O que antes era confuso agora começa a fazer sentido. As coisas começam a fazer sentido. A intuição se converte em um caminho a seguir. E você passa a viver não apenas pela aparência, mas pela descoberta interior. Por fim, surge uma forte sensação de urgência espiritual e de necessidade de um realinhamento interior. Dentro de você, há uma voz que diz: eu não posso continuar me atrasando. As distrações vão perdendo a intensidade. Os vícios emocionais começam a se desmoronar. Existe um anseio intenso de se conectar com o divino, de seguir o seu propósito, de caminhar ao lado de aqueles que também trazem a verdade dentro de si. Sua alma começa a vibrar numa sintonia de resposta. Não tem como continuar fingindo que não sabe. Não é mais possível diminuir o ritmo. O chamado está muito alto. E você está me respondendo. Escolhido. Tudo isso é um sinal evidente de que a sua ativação já teve início. Não coloque em dúvida o processo. Valorize cada transformação, cada distanciamento e cada sensação desagradável. O que está brotando dentro de você não é algo leve, é algo extremamente poderoso, e o céu já começa a se deslocar em sua direção. Claro, por favor, forneça o texto de entrada que você gostaria que eu transformasse, porque o que vem a seguir pede exatamente esse novo eu que está surgindo agora. Após tantas dores, rejeições e períodos de silêncio, é natural que você, escolhido por Deus, comece a se questionar sobre o seu próprio valor. É possível que, por algum tempo, você tenha pensado que precisava lutar para ser aceito, notado e amado. Mas agora o Espírito te convida a acordar e a lembrar. O valor que você possui não pode ser negociado, nem depende do reconhecimento das pessoas. Ele vem diretamente do trono. Chegou o momento de recuperar tudo aquilo que sempre foi seu. A primeira coisa que você precisa fazer é deixar de buscar amor em lugares onde você já carrega o amor divino dentro de si. Você não precisa pedir atenção, carinho ou reconhecimento de pessoas que não estão alinhadas com a sua missão. A origem do seu amor é Deus Pai. Aquele que possui a fonte não precisa depender de pequenos pedaços. O Espírito Santo vive dentro de você. O amor que realmente te completa já está dentro de você. Tudo o que vem de fora é apenas um complemento, nunca a essência. A gratidão que você deseja não virá da terra, mas sim do céu. Pode ser que você tenha servido, ajudado, amado e perdoado, mas nunca tenha recebido um simples obrigado. Mas o céu viu tudo. A recompensa dos escolhidos não é dada pelos homens, mas sim vem de cima. Cada um dos seus gestos foi registrado no que não se vê. O momento do reconhecimento espiritual está se aproximando. A dignidade que você esperava receber das pessoas, Deus irá te restituir através de oportunidades, curas e confirmações. Quando você se valoriza, o mundo espiritual se inclina em respeito. Aquilo que você aceita em silêncio tende a se repetir. Mas quando você opta por se observar através do olhar do céu,
como um canal, como uma chave, como uma resposta, tudo ao seu redor começa a se transformar. Honrar a si mesmo não é uma questão de vaidade, mas sim de estar em sintonia consigo mesmo. Quando você se coloca na posição de filho, de herdeiro, de profeta, o mundo espiritual se manifesta. A autoridade que antes você não percebia fora, agora começa a se mostrar dentro de você. Porque no fim das contas, o seu valor não está atrelado a quem te reconhece, mas sim a quem te enviou. Quem te enviou foi Deus, Ele mesmo. Você não é um projeto humano, é uma obra divina. Nenhuma crítica, rejeição ou traição pode remover o selo que Ele colocou em sua alma. O reconhecimento que você recebe dos outros nunca será tão importante quanto a sua própria identidade divina que você possui. Você já foi acolhido no céu, e isso é o que realmente importa. Quando essa verdade penetra no seu espírito, a recuperação da autoestima se transforma no renascimento da sua missão. Você retorna a caminhar com leveza, falando com confiança, sonhar sem receios, servindo sem se desviar do caminho. Você não precisa mostrar mais nada, apenas existe, porque aquele que se recorda de sua verdadeira essência começa a transformar as bases do mundo. Sua missão não se inicia quando os outros te reconhecem. Ela tem início quando você se reconhece e se ergue com força, com sinceridade e com a identidade restaurada. Selecionado, o céu já te reconhece. Agora é a sua vez. Erga a cabeça, harmoniza o seu espírito e siga o seu verdadeiro eu, porque a sua essência está regressando ao seu lugar de origem, o trono. A partir de agora, sua atitude será a de alguém que reconhece que possui dentro de si o amor de Deus como uma herança preciosa. Você é uma pessoa escolhida por Deus, e nenhuma dor que você sente foi em vão. Nenhuma lágrima sua caiu sem ser recebida pelo céu. Nenhum silêncio que você enfrentou passou despercebido diante do trono. Deus estava atento a tudo. Chegou o tempo da mudança profética. A dor que vem do anonimato, da rejeição e da invisibilidade está se transformando em uma glória que pode ser vista. Há uma promessa registrada na sua trajetória: os últimos serão os primeiros. E isso não é apenas uma metáfora, é uma afirmação que traz um significado profundo. Aqueles que foram deixados para trás, desacreditados e ignorados, serão lembrados quando não houver mais ninguém com as respostas. O mundo riu, ignorou e tentou apagar a sua luz. No entanto, a colheita da sua dor será algo visível e grandioso. Aqueles que testemunharam seu processo agora irão perceber sua elevação. Deus não permitiu que você passasse pelo momento de humilhação, para que agora, no tempo da sua honra, ninguém consiga apagar o mérito da sua conquista. É dessa forma que Ele atua. Deus valoriza no oculto para em seguida mostrar na luz. Ele se dedicou a você enquanto todos acreditavam que nada estava acontecendo. Poliram a sua essência no silêncio, enquanto te analisavam como se estivesse em uma estagnação. O que foi criado nas sombras será revelado com poder. Você não vai precisar se promover. A própria glória vai te direcionar. Porque quando o céu resolve elevar alguém, nem mesmo todo o inferno consegue barrar. E então, a profecia se realiza. A mesa está sendo posta diante daqueles que te desprezaram. A mesa não representa vingança, é a manifestação da justiça divina. É o espaço onde sua dor será convertida em um testemunho, onde aqueles que não te viram serão obrigados a te reconhecer, onde aqueles que te esqueceram perceberão o quanto Deus sempre esteve ao seu lado. O banquete vai além da comida. Ele representa provisão, honra e a oportunidade de recuperar tudo o que te foi negado. E nesse dia, a voz do céu vai clamar onde tentaram te silenciar. O que foi rejeitado por falas humanas será confirmado pela própria palavra viva. Você será notado, sua voz será ouvida, você será erguido,
Não foi por exigência, mas porque você suportou, porque se manteve firme mesmo sem ter onde pisar, porque continuou mesmo sem receber reconhecimento, porque teve um propósito, mesmo sem público. Escolhido, este é o momento profético de uma restauração que pode ser percebida. Aqueles que te ignoraram, zombaram ou criticaram, irão presenciar a manifestação da unção que sempre esteve sobre você. E quando isso acontecer, não será por causa da sua vaidade. O propósito é que o nome de Deus seja exaltado por meio da sua vida, porque a sua história não acaba em rejeição, ela se transforma em glória. A promessa continua viva e está acontecendo agora. Selecionado por Deus, existe um mistério espiritual que muitos ainda não conseguiram entender. A unção mais poderosa não é concedida aos perfeitos, aos famosos ou aos aplaudidos. Ela está sobre os rejeitados, sobre os esquecidos, sobre aqueles que suportaram o silêncio sem abrir mão da fé. Deus se alegra em usar aquilo que o mundo rejeitou. O céu se revela exatamente nas peças que foram quebradas. Somente aqueles que já experimentaram uma dor intensa podem carregar uma glória que realmente transforma. Você não foi esquecido de jeito nenhum. Você foi afastado. Essa separação resultou em algo que não pode ser adquirido nem ensinado. Ela gerou o óleo da vivência, o óleo da sensibilidade, o óleo que brota do clamor de uma alma machucada. O mundo está enfrentando rejeição, mas o céu observa o desenvolvimento, porque sempre que você foi negligenciado, Deus se aproximou um pouquinho mais. Cada não do mundo material despertou um sim divino. Quem vive apenas de aparências nunca conseguirá compreender a profundidade da unção que você possui, porque essa unção não veio de homens. Ela foi forjada na caverna, no vale, na lágrima que se mantém oculta. Enquanto tentavam te silenciar, o Espírito te ensinava a ouvir. Enquanto você estava sendo esquecido, o céu vinha te visitar. E hoje, o que destaca em você não é apenas o talento, o carisma ou a aparência, é a sua presença. A presença daquele que está nos corações feridos. Essa unção que está sobre você permite que você enxergue além. Te proporciona clareza em meio à confusão. Faz você perceber o que está oculto por trás das palavras. Permite que você veja o que está oculto, ame incondicionalmente e perdoe aqueles que te machucaram. É por isso que você consegue curar apenas com sua presença. Liberta apenas com um olhar. Uma simples palavra pode trazer calma, porque a unção te transformou em um canal, não apenas em alguém que carrega. Ela se movimenta com naturalidade. Ela está tocando. Ela se espalha por onde você vai. Quanto mais você reconhece essa unção, mais ela se fortalece. Agora você percebe que a rejeição foi uma ferramenta de Deus, que o silêncio foi uma forma de mentoria espiritual. O anonimato foi um espaço propício para o surgimento de talentos. E o que surge desse contexto não é arrogância, é autoridade. Uma autoridade que não precisa apresentar comprovações, que não requer atenção excessiva, que simplesmente revela o reino. Você foi escolhido, e essa unção que você possui é a resposta para os desafios que esta geração enfrenta. E tudo que foi produzido em lágrimas agora será transformado em graça. Não será a sua força que te trará reconhecimento, mas sim a unção que te envolve. Essa unção é algo que apenas os rejeitados possuem. Apenas aqueles que já passaram por momentos difíceis têm a capacidade de guiar os outros rumo a dias melhores. Claro, por favor, forneça o texto que você gostaria que eu transformasse ou continuasse. O céu já conhece a sua essência. Agora o mundo também vai ficar sabendo. Selecionado por Deus, você atravessou longos períodos de invisibilidade, onde parecia que tudo o que você fazia passava despercebido. Ele ajudou sem ser notado. Foi uma ajuda que não teve reconhecimento.
Você intercedeu, jejuou e aguentou firme, mesmo quando muitos pensavam que você não era nada de especial. Mas agora o céu traz uma verdade sobre a sua alma. Chegou o momento em que o que estava oculto será revelado com esplendor. A pessoa que observa em segredo está puxando as cortinas no momento certo, porque o Pai nunca se esqueceu de você. Ele te moldou. O processo foi complicado, mas era necessário. Você não estava passando por uma punição, estava sendo moldado. O que se forma na fornalha da dor traz consigo uma força que não se deteriora. Deus reserva suas preciosidades até que estejam preparados para lidar com a grandeza da glória. E agora, o peso da sua entrega está se transformando em uma leveza extraordinária. Agora você não vai mais precisar se justificar. Deus será a sua própria defesa. As oportunidades aparecerão não porque você as forçou, mas porque teve paciência e soube esperar. Corações serão tocados não apenas pela sua voz, mas também pela energia que você transmite. O que muitos desprezam, Deus está prestes a elevar como um testemunho vivo de que Ele ainda escolhe os improváveis. As pessoas que estiveram ao seu lado e não reconheceram seu valor irão se lembrar do seu nome quando o céu te prestigiar. Não se trata de alimentar o ego, mas sim de demonstrar que Deus recompensa aqueles que respeitam o processo. A sua trajetória não será definida por aqueles que te deixaram de lado, mas sim por quem te enxergou quando mais ninguém o fazia: o próprio Senhor. A verdadeira glória que buscamos não é percebida apenas através das conquistas externas. Ela será percebida na sua tranquilidade, na sua postura e na sua sabedoria. Você carregará uma luz que nunca se apaga, uma autoridade que não precisa gritar, mas que tem o poder de transformar. Aonde quer que você vá, os ambientes vão mudar. A glória que está se aproximando de você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas sim da presença que você carrega. Ser escolhido não foi em vão. O tempo que passou despercebido, as noites em que chorei, o trabalho feito em silêncio, tudo isso já foi registrado. E agora os céus estão proclamando: Filho, filha, este é o momento que esperávamos. Saia da sua zona de conforto e assuma sua posição. A luz que existe em você não poderá mais ser contida. O que estava escondido será revelado. O que antes era deixado de lado agora será reconhecido e valorizado. A glória será inteiramente de Deus, mas ela passará por você. Os escolhidos que enfrentam o esconderijo são aqueles que mais conseguem mostrar a face do Pai quando vem a luz. Como escolhido por Deus, existem momentos em que o céu te coloca em situações onde tudo parece sem vida, gelado e sombrio. Não é uma punição, é intenção. Você está ali porque possui uma luz interior que nunca se extingue. E mesmo que tudo pareça solitário, mesmo que não haja ninguém para ouvir sua voz, mesmo que você seja a única pessoa que ainda acredita, é justamente nesse espaço de ausência e silêncio que a sua luz brilha com ainda mais força. O Pai deposita tanta confiança em você que o coloca em situações onde muitos não conseguiriam aguentar. Porque Ele sabe que dentro de você existe uma chama viva que vem diretamente do trono. Você é a pessoa que traz luz ao ambiente quando entra, que altera o clima com uma oração, que transforma ambientes com uma simples palavra. Frequentemente você é a última esperança de intercessão por uma família, por uma cidade ou por uma geração. E é por isso que surge o peso. O cansaço está chegando. Sinto que estou carregando um peso excessivo. Ser uma luz em meio à escuridão requer determinação, clareza e uma fé inabalável. Mas o que talvez você não perceba é o quanto essa luz influencia mais do que você imagina. Até mesmo aqueles que te afastam acabam se beneficiando da sua presença. Até mesmo aqueles que não compreendem são tocados pela chama que você mantém viva. A sua luz vai além do brilho. Ela é um guia, é uma esperança, é
É uma profecia viva que nos mostra que Deus ainda está presente, mesmo em lugares onde tudo parecia ter morrido. Às vezes, a única prece que se fez em uma casa durante anos foi a sua. A única lágrima genuína no altar foi a sua. A única adoração que se elevou como um incenso puro foi a sua. E o céu presenciou tudo. E é justamente por isso que você está passando por essa preparação. Em breve, muitas pessoas procurarão o calor da chama que você continuou a manter acesa, mesmo quando parecia que não adiantava. Eles virão em busca de aquecer-se, encontrar orientação e solicitar auxílio. E você estará preparado. Não foi por ter tido tudo fácil, mas porque manteve sua fidelidade quando ninguém observava, quando ninguém estava presente e quando parecia que nada estava acontecendo. Se hoje você está se sentindo sozinho, saiba que você é a luz que Deus acendeu para iluminar os caminhos escondidos. Continue a brilhar, mesmo quando parecer que não faz diferença, porque a sua luz é a resposta, é a voz do Espírito, é a manifestação da presença de Deus. Aqueles que carregam essa luz nunca estarão sozinhos. Deus está ao seu lado e onde quer que você vá, as trevas não terão poder sobre você.